Olá meninas, essa sou eu. Você vai se perguntar, Jo acabou de gravar um vídeo com essa roupa, com essa touca, do jeito que ela tá aí, não mudou nada pra gravar outro vídeo? Pronto, então você tem certeza que essa sou eu. Essa é Joilza, essa é Jo e suas vertentes. Essa é a sua Jo que entra na sua casa todos os dias quando você quer saber alguma novidade, certo? Jo quase foi parar na cadeia, sério meninas? E você quer saber como o Jo foi quase parar na cadeia? Continue aqui me assistindo, certo? Vou tentar fazer esse vídeo o mais rápido possível, mas se eu não conseguir, eu espero que você não se canse de mim e não desista, certo? E se você não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever. Não esqueça de dar seu joinha pra Jo, de compartilhar esse vídeo com os amigos. E eu peço muito a Deus que nenhuma de vocês tenha passado por isso que eu passei. Porque assim, são coisas que passam pela vida da gente, que infelizmente marca, deixa cicatriz. A ferida sara, mas a cicatriz fica ali pro resto da vida, certo? Então continue aqui comigo, certo? Aos 11 anos de idade, eu já tinha uma vida muito sofrida, muito, mas esse detalhe eu conto outro dia pra vocês, certo? Aí, depois de tanta coisa, eu consegui convencer minha mãe a permitir que eu trabalhasse em casa de famílias. Até porque eu já tinha trabalhado em várias outras casas, mas minha mãe não aceitava, ela não permitia que eu trabalhasse de hipótese alguma. Mesmo assim, eu sempre trabalhei em casa de família, antes dos 11 anos. Aos 11 anos eu fui trabalhar na casa de um rapaz aqui em Santo Antônio de Jesus, porque minha família sempre conviveu aqui, eu mais em feira. E aí fui trabalhar na casa de um dono de uma farmácia, até uma farmácia bem conhecida aqui na cidade. Chegando lá, eu fui contratada para ficar no lugar de uma pessoa que já trabalhava na casa e que estava grávida e que ia casar. Mas que ela tinha consciência que eu só ia ficar trabalhando nessa casa por 3 meses. Então ela tinha que me passar todas as instruções da casa, todos os costumes do patrão, certo? Me orientasse para que eu continuasse trabalhando na casa. E aí foi assim que aconteceu. Ela me orientou, me explicou tudo como é que era, como é que não era, e eu fiquei trabalhando. Só que eu sempre, pela vida que eu vivi em casa e a minha maneira de ser, eu desenvolvi meu trabalho muito bem, certo? E onde eu chegar, por ser uma menina doce, uma menina boa de se conviver, até hoje eu sou, graças a Deus, os donos da casa se apegaram a mim. E isso aos menos de 30 dias, pronto. E aí eu comecei a mostrar algumas coisas que eu sabia fazer. Um certo dia, os meus patrão estavam conversando, dizendo que, porque a Jo desenvolve um trabalho melhor do que a Maria. Maria tem tantos anos com a gente, e Maria a gente paga só pra fazer isso. E a Jo com 11 anos de idade, ela faz todas as funções, entendeu? Mas foi porque minha mãe me criou assim, minha mãe me ensinou tudo. Então eu sabia fazer de tudo. Então Maria vai sair daqui a 8 dias, ela vai casar, depois vai ganhar neném, a gente vai dar a licença dela e Maria não volta mais. Vamos continuar com Jo, porque Jo tá saindo muito bem e faz tudo pelo preço de uma só. Eu, sem maldade, continuei fazendo meu serviço, até porque eu não sabia dessa conversa. Mas Maria, que estava indo pro quarto dos patrão levar um cafezinho, ouviu essa conversa. Pronto, eu ia fazer, gente, 1 mês trabalhando. E um certo dia, meus patrões chegou do trabalho, certo? Eu me adaptei à família. Era um casal que não tinha filho. Eles me tratavam muito bem e pela primeira vez na vida eu estava trabalhando com autorização de minha mãe. Estava muito feliz porque eu não estava fugindo de um canto para o outro. Eu estava trabalhando com autorização de minha mãe e aquilo me deixava tranquila, porque todas as outras vezes que eu estava trabalhando, eu trabalhava assustada. Quando tocava uma seringa, eu achava que era minha mãe, ou que era alguém me procurando, ou que era alguém para falar de uma menina que tinha fugido. Não, dessa vez eu estava trabalhando legalmente, com autorização de minha mãe. Então eu estava tranquila que nada de ruim ia acontecer. E aí ela entrou no quarto dos patrão, ela ouviu os patrão falar que quando ia dar todos os direitos dela, e quando ela pensasse em voltar pro trabalho, que ia dispensar ela, porque ele estava pagando pelo preço de 3. Tipo assim, eu ganhava 1 salário e fazia o trabalho de 3. Vocês entenderam? E aí a Maria ouviu. Maria ficou muito chateada com isso. E vocês sabem o que aconteceu? Vocês sabem o que aconteceu? Um certo dia chega os patrão em casa do trabalho, 7 horas da noite. E vai todo mundo pro meu quarto. E aí minha patroa me chama. E quando eu vou lá,
dentro de uma sacolinha plástica. O que é que tinha dentro da sacolinha plástica? Vou dar um exemplo, que eu tenho um parecido. Um colar, tipo desse jeito aqui. Só que aqui tá todo dourado. O dela não era dourado, era só essas pedrinhas brancas. Tipo aqueles colar de antigamente, acho que vocês lembram. Era o colar, um brinco e uma pulseira. Dentro de uma sacolinha minha, que eu tinha pouquinha roupa. E tinha 2 camisolas de seda. E depois do camisolo vinha tipo assim, alguma coisa que bota por cima do camisolo. E ela virou pra mim e falou bem assim: mas Jô, por que você não pediu? Toda vez que o meu guarda-roupa tem muita roupa, eu costumo tirar e dar pros empregados, dar pra alguém. Por que você não me pediu que eu te dava? Agora, infelizmente, eu não vou poder te dar. Eu tinha 30 dias trabalhando na casa. E assim, em relação ao colar, é de pérola. A pulseira também e o brinco também. Infelizmente, eu vou ter que tirar pra delegacia. E eu fiquei em desespero. As lágrimas veio nos olhos. Mas eu sempre fui forte. Eu não choro por qualquer coisa. Quando você vê eu chorar, é porque aquilo tá me doendo demais. E aí o que aconteceu? Eu só olhei pra menina e me perguntava assim: oh meu Deus, por que isso tá acontecendo comigo? Por que, meu Deus, o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Porque eu tinha consciência que não foi eu. Eu só não tinha consciência de quem tinha feito aquilo. Porém, só tinha eu e a Maria. Porque meus patrões jamais iriam fazer isso. Porque eles não iam me acusar, porque eles não teriam motivo. E também Maria não tinha motivo para fazer isso. Porque até então eu não sabia da conversa que tinha existido entre os patrões e que Maria tinha ouvido. E aí eu tinha 30 dias de trabalhada. E aí eu fiquei parada, sem saber o que dizer. Eu entrei em choque. Aí eu falava assim: mas Deus, a primeira vez que eu tô trabalhando, que minha mãe permitiu que eu trabalhasse, aconteceu isso na minha vida. Eu vou parar na delegacia, eu vou ser presa. Minha família vai saber que eu roubei uma coisa que eu não roubei. E ninguém vai acreditar em mim. E aí ela viu que eu calei. Eu não disse nada. Eu não tinha palavra para dizer. Eu não sabia o que fazer. Primeiro porque eu tinha consciência, né? Até hoje isso me deixa assim, me desculpe, mas eu tinha consciência que naquele exato momento Deus tinha permitido que aquilo acontecesse comigo, mas eu não entendia o porquê, né? Porque assim, uma vida tão sofrida que eu tive, porque Deus estava permitindo que aquilo acontecesse comigo. E ela me viu assim, calada, muda, só me perguntando a mim por que Deus tinha permitido aquilo comigo. E aí ela disse: eu não vou te pagar os 30 dias trabalhado, certo? E te levo pra casa. Te levo pra casa. Desculpa, viu, gente? E aí eu falei: tá bom, me leva pra casa. E a senhora não precisa me pagar o que eu trabalhei. Até porque não tinha dinheiro que ela me pagasse, que eu fosse desfazer aquilo que eu tava passando naquele momento. De jeito nenhum. E ela me levou pra casa. E naquele dia, na minha avó, que Deus tenha, tinha aquela coisa de festa de caruru. E tava tendo uma festa de caruru. Aí ela parou o carro e disse: eu vim devolver sua filha e sua neta. Não me serviu. E depois eu conto a você o que aconteceu. E justamente ela fez isso. Depois ela contou a minha avó o que aconteceu. Eu virei pra minha avó e falei com ela bem assim: minha avó, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que eu sou inocente e não foi eu. Minha avó falou bem assim: Jó, eu te conheço, você é minha neta, eu te criei. E eu sei que seja lá o que for que tenha acontecido, eu sei que você é inocente. Pronto. Resumindo, foi assim que aconteceu. Se passou 20 anos depois, eu já mãe de filho, só não era mãe de neto ainda. Eu encontrei com essa cidadona na rua, num supermercado grande que chama Codical. E aí eu estava já com 30 anos, né? Isso faz 12 anos, vou fazer 12 anos agora. E aí ela se ajoelhou, gente, dentro de um mercado enorme, grande. Se ajoelhou e me pediu perdão, a Maria. E não sei como ela me reconheceu e ela me pediu perdão. Ela: você é Jô? Eu disse: sou. Você é Jô que trabalhou no pessoal da farmácia, assim, assim, assim? Disse: sou eu mesma. Ela: Jô, me perdoe. Aí eu disse: quem é você? Ela disse: meu nome é Maria, eu trabalhei numa casa onde você trabalhou. Eu disse: lembro, Maria. E aí abracei ela: oi, tudo bom? Como é que tá você? Ela disse: eu tô bem.
eu queria muito conversar com você. Aí dentro do supermercado, da Codical, tem a área de alimentação. E aí eu sentei com ela para conversar. E ela me disse, olha, eu fiz uma coisa há 20 anos atrás que mudou minha vida para sempre. E hoje eu quero te pedir perdão e eu quero que você aceite. Embora o pastor me preparou e me disse que quando eu pedisse perdão às pessoas das coisas erradas que eu fiz, e que se as pessoas não me perdoassem, mas Deus já entendia o meu coração e que Deus por si só ia me perdoar. Eu tinha que pedir o perdão. Se você perdoou, bem. Se você não quiser perdoar, é com você e Deus. Então aquilo já me assustou porque ela falou aquilo porque eu não entendia o motivo do perdão. Pronto. E aí ela virou pra mim e me disse, lembra que você trabalhava lá, que aconteceu isso, e relatou. Eu disse, lembro. E aí quando ela falou tudo, as lágrimas não segurei. Ela veio. Gente, a Maria me contou tudo passo a passo. A Maria ouviu a conversa dos patrão. Ela disse que ela estava cheia de dívida, ela se preparou para casar durante 2 anos. Estava cheia de dívida. E como é que ela ia casar, ganhar neném, quando ela retornasse 3 meses depois o patrão ia mandar embora? Como é que ela ia conseguir liquidar a dívida dela? O que ela ia fazer para Isa de novo? Como é que ela ia fazer para se manter e ajudar o marido, que era caminhoneiro, mas era um caminhoneiro assim, ganhava muito pouco. E aí o que aconteceu? Ela me falou que foi ela que colocou tudo na minha sacolinha. Gente, quando ela me falou que foi ela que colocou tudo naquela sacolinha, as lágrimas, se já estava descendo, não parou. E aí eu fiquei sem saber o que fazer. E aí eu virei pra ela e falei bem assim, o que é que eu vou fazer, meu Deus? O que é que eu vou fazer? Aí ela disse, me perdoa. Aí eu disse, Maria, eu passei vergonha, eu fui chamada de ladrão, eu corri risco de ir pra delegacia, eu fui devolvida à casa de minha mãe, a qual eu nunca quis ter convivido, queria sempre ter saído. Eu tinha realmente encontrado lá, em momento nenhum quis te prejudicar e você fez isso comigo. Em momento nenhum você pensou que eu fui acusada de ladrona, que eu ia pra delegacia. Em momento nenhum você parou pra pensar em mim. Jamais eu teria coragem de fazer isso com você. E se você tivesse me falado isso, eu mesmo não teria ficado no trabalho. Eu teria saído do trabalho, teria voltado pra casa de minha mãe, onde eu sofria muito, e não teria passado por essa situação que eu passei, que pra mim foi muito dolorida, pra mim foi muito sofrimento. Eu fui acusada de roubo, eu ia parar na delegacia, eu fui devolvida à casa de minha mãe, a qual eu nunca queria ter voltado. E foi assim. Aí eu disse pra ela, eu te perdoo se você consertar do começo. E ela disse pra mim, do começo como? Os antigos patrões ainda são vivos, eles moram aqui na mesma cidade, é dono das mesmas farmácias, certo? Você quer o perdão? Eu te perdoo. Afinal de contas, já se passou 20 anos. Vamos na farmácia, chame os nossos antigos patrões e relate tudo o que aconteceu. E ela disse que não tinha coragem, porque ela era mãe de 2 filhos, e se os filhos soubessem, como é que ia ficar a situação dela? Eu disse, você quer meu perdão, e esse é o preço do meu perdão. Você tem que começar do começo, porque eu trago essa mágoa até hoje. Eu fui acusada de roubo, é para na delegacia. Por pouco eu não fiquei presa. Porque acho que foi Deus que tocou no coração dela de preferir me devolver. E aí ela disse que ia falar com o Cílio para que depois o Cílio não pegasse tudo isso de surpresa. Ela foi, falou com o Cílio, depois de 15 dias ela me procurou. Foi na farmácia e falou tudo para os patrão. Os patrão me pediu perdão, me pediu desculpa. Eu disse que eles não me deviam nada, afinal de contas, eles eram inocentes, certo? Mas que eles tinham que acreditar em mim. E eles viraram pra mim e falaram assim, poxa, Jô, a Maria trabalhava 8 anos com a gente. A Maria nunca comeu um pedaço de pão sem permissão. Tudo que a gente colocava no lugar, a gente encontrava. Você acha que é mais fácil acreditar numa pessoa que tá chegando, que só tem 30 dias de trabalho, certo? E que a gente não conhece a família, do que acreditar numa pessoa que tem 8 anos que convive com você? Bote na balança e veja. Eu disse, é óbvio, claro, vocês tinham que acreditar em Maria, que já tinha 8 anos de trabalho. Eu era uma estranha, estava chegando, né? Mas isso é para você ver, o ser humano, ele não é perfeito, certo? O ser humano, ele não é completamente ruim, mas também não é 100% bom. Então a gente tem que parar para analisar tudo e todos. E sempre confiar desconfiando. E aí ela pediu perdão aos patrão, falou com os patrão, falou com o Cílio que acompanhou a gente até a farmácia, certo? E aí, hoje, eu perdoei a Maria. Mas foi essa a mensagem que eu quis dizer pra vocês. A gente
eu acho, às vezes, que o ser humano não é capaz de certas coisas. E cada dia eu me surpreendo mais. Esse foi um pedacinho da minha história, foi um pedacinho do que eu passei, certo? Se você gostou desse vídeo, apesar de ser um vídeo triste, mas não esqueça de dar um joinha, Jô. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos, certo? Para me ajudar na divulgação do canal e ajudar outras pessoas. E sempre dê uma chance ao outro de falar. Sempre dê oportunidade ao outro de dizer o que está sentindo, de se explicar, de falar a verdade, de se defender. Nunca acuse sem ouvir antes, certo? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.